Quem está aqui no nosso programa hoje, recebendo esse querido cirurgião plástico, doutor Davis Barbosa. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Carlinha, obrigado. Saudade de ver você. Saudades também de ver você, e eu tenho certeza que os nossos telespectadores hoje, assistindo aqui ao nosso programa Canal Saúde, estão vendo assim tantas possibilidades diferentes de assuntos. A gente estava ainda há pouco recebendo o menino Yarley, porque a gente falou sobre a questão do sorriso. É tão bom a gente rir. Rir, inclusive, faz muito bem à saúde, não é, doutor? É verdade, né? Rir faz bem para o coração e para a saúde. Faz bem para o coração e faz bem para a saúde também. Assim como a gente fala, por exemplo, de uma cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica, ela muda muito a nossa autoestima, faz a gente melhorar bastante, né? É algo que mexe muito com a cabeça das pessoas. Quem não tem uma vontade, quem não tem um desejo de mudar alguma coisa, né? É verdade, Carlinha. Eu acho que eu fiz a escolha correta quando eu decidi ser cirurgião plástico, sabe? É uma coisa que eu faço que eu gosto muito. Eu acho que, assim, a medicina como um todo, ela já é uma coisa especial. Cuidar das pessoas já é uma coisa especial, né? Diferenciado. E na cirurgia plástica, a gente faz com as mãos, né? O cirurgião, em todas as disciplinas, faz com a mão, né? E a cirurgia plástica, especialmente, a gente trabalha com a mão. Então, um pouquinho de arte, um pouquinho de técnica. E a gente costuma conhecer uma pessoa e devolvê-la para ela mesma mais feliz. Isso é bom. Com certeza. Eu não sei se é uma impressão minha, doutor Davis, mas assim, a pandemia, ela deixou as pessoas dentro de casa. Nós estamos mais dentro de casa, né? E por muito mais tempo. E eu tenho observado, inclusive, assim, conversando com amigas, conversando com algumas pessoas que às vezes me chamam nas minhas redes sociais, o fato da gente ficar muito mais tempo em casa, a gente acabou comendo muito mais, né? Então, assim, a gente acabou tendo outros hábitos de vida e, inclusive, o descuido da aparência. Eu não sei se é uma impressão minha, mas eu acredito que agora que a gente está voltando aos poucos ao novo normal, essa procura talvez esteja aumentando, né? Da cirurgia plástica, das pessoas procurando a cirurgia plástica. Muita gente deixou de fazer dieta, de ir à academia. O fato de estar mesmo dentro de casa, né, doutor? Mudou muito o nosso estilo de vida. Mudou, Carlinha. É difícil quantificar, né? Mas eu observo na prática, no dia a dia, que realmente as pessoas têm procurado melhorar como um todo, né? Parece que esse período de quarentena, principalmente os 3 primeiros meses, né, que foram mais fechados, né, todo mundo dentro de casa, o estresse maior, aquilo ainda era uma novidade, ninguém sabia direito como lidar, levou as pessoas a terem muita dificuldade em manter a saúde mesmo como um todo, o peso, a saúde, a atividade física, a alimentação correta, sabe? E agora que as coisas começaram a normalizar, está tendo assim uma correria, né? Está todo mundo correndo para a academia, está todo mundo correndo para a cirurgia plástica, está todo mundo correndo para se refazer, né, para se reinventar. E isso tem se refletido no consultório também. A procura tem sido muito grande, muito grande. Felizmente eu tenho trabalhado muito. Tem trabalhado muito, né, doutor? Quais são os procedimentos mais procurados, hein? A lipoaspiração, ela tem ganhado, né? A lipoaspiração, ela já era a cirurgia mais feita dentro da cirurgia plástica, né? Sempre rivalizando com a prótese de mama. E ela ganhou uma importância maior, porque praticamente todo mundo que outrora, por exemplo, queria cuidar só da mama, mas aí ganhou aqueles pezinhos, aquele pneuzinho, acaba querendo fazer uma lipoaspiração também, né? Aquela pessoa vem fazer uma plástica de abdômen, mas a mesma coisa, quero aproveitar e tirar uma gordurinha daqui ou dali. Então tem crescido demais a lipoaspiração. E mesmo em meio à pandemia, as pessoas começaram a trabalhar em casa, em home office, né? E eu vi também muitas pessoas comentando e falando a respeito desse tempo de não precisar ir trabalhar numa empresa, de ficar em casa, com relação à recuperação. Isso tem favorecido muito as pessoas que estão em home office, tem favorecido muito que elas procurem para fazer cirurgia plástica, porque praticamente depois de 1, 2 dias a pessoa tem condição de ficar na frente de um computador, ficar na frente de um celular, fazer serviços burocráticos, né? Então isso diluiu mais aquela procura que normalmente era só na época das férias, né? Via de regra a gente corria demais mês de julho, dezembro, janeiro, né? E desde que começamos a voltar à normalidade, todos os meses têm sido cheios, sempre cheios. Entendi. Agora, doutor Davis, o nosso comportamento mudou muito, né? Eu digo isso com o advento da tecnologia, das redes sociais. É uma coisa, inclusive, que às vezes eu debato muito sobre esse assunto
inclusive com a produção do programa, porque às vezes eu vejo um exagero muito grande das pessoas, inclusive que muitas pessoas estão ficando adoecidas porque vivem a rede social. E até é importante a gente falar sobre esse assunto aqui, porque a gente não pode achar que o belo, o bonito, a outra pessoa que a gente vê do outro lado é sempre a perfeita, porque isso também tem adoecido muito as pessoas estão exagerando demais. Né? Eu não falo só em relação à cirurgia plástica, não, mas eu falo em relação a tudo, ao uso de botox, preenchimentos. Então, eu não sei o que está acontecendo, sabe, doutor Davis, mas eu estou percebendo que está tendo muito exagero realmente. Eu acredito que a rede social ela tem influenciado muito nisso. O senhor acredita também? Tem demais, sabe, Carlinha? E eu tenho tido muita dificuldade em trabalhar isso. Uma cirurgia que a gente tem tido especial dificuldade é a rinoplastia. A plástica do nariz, porque quando você usa um celular com uma câmera grande angular, que é que normalmente a gente usa na frente do celular, Sim. né? Ela torna o que está no meio arredondado e maior. Então a pessoa coloca aquele celular próximo ao rosto, se vê naquela imagem com o nariz maior. E aí vem procurar a gente e às vezes ainda fala, olha, você não está vendo o meu nariz, o que eu quero, mas eu vou lhe mostrar no meu celular. E às vezes mostra a foto do celular, né? E aí a gente tem que explicar, olha, não dá para operar o celular, né? Não dá para você pegar o nariz da pessoa, tornar ele mínimo, para dentro, numa câmera grande angular, você ficar proporcional e no dia a dia a pessoa tá feia, tá desproporcional, né? Então isso não faz sentido, sabe? Entendi. E eu acho assim, como um todo, sabe, Carlinha? Nesse sentido, eu acho que as pessoas estão passando um pouquinho da conta em avaliar pessoas em redes sociais. Às vezes, assim, frequentemente agora, as pessoas querem trazer fotos mostrando personalidades ou foto que ela viu de alguém, como é que ela está. E muitas vezes são fotos trabalhadas, em aplicativos, né, que mexem com imagem e tal. E são coisas que muitas vezes são impossíveis, cada pessoa é diferente da outra. A gente não tem como pegar uma foto de alguém e moldar a outra pessoa àquela semelhança, isso não é possível. E às vezes esse exagero mesmo, porque a gente se olha no espelho, a gente vê aquilo, a gente como nem se vê direito como a gente é, mas a gente fica muito bitolado a essa coisa do celular, essa coisa da rede social, de querer ser o outro. É preciso realmente que as pessoas tenham muito cuidado. Eu conversei com o meu produtor, porque eu realmente me preocupei, como eu falo para vocês, eu tenho uma preocupação muito grande com o nosso telespectador do programa Canal Saúde, e a gente quer que você tenha saúde, qualidade de vida, bem-estar, que você esteja bem com você mesmo, né? E que muitas vezes a gente não ache realmente que esse mundo, sabe, o mundo virtual, deve fazer parte do teu mundo real. Eu não sou contra a cirurgia plástica, pelo contrário, já fiz cirurgias plásticas, mas eu acho que tudo tem que ter o bom senso. E, acima de tudo, você deve procurar um cirurgião plástico que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, especialmente para você também não cair nos golpes das redes sociais. Muita gente tem passado por essas situações de ter feito procedimentos com pessoas que às vezes nem conhecem. Tem muitos casos, inclusive, de pessoas que nem são médicos, não é, doutor Davis? E que usam as redes sociais para se promover. E eu fico chocado como essas pessoas, como a promoção em redes sociais, né, esse marketing pessoal que as pessoas conseguem fazer, como ele consegue arrebanhar pessoas, sabe? Que estão dispostas, às vezes, a se arriscar por conta de uma diferença de preço, por exemplo, né, de valor. E, às vezes, a pessoa se expõe profissionais que não são médicos fazendo lipoaspiração, né? Assim, esses tratamentos menores, né, até já se popularizaram dentro de muitos profissionais que não são médicos, como a toxina botulínica, o preenchimento. A gente vê pessoas de nível médio que não tem formação superior, por exemplo, dentro das áreas que têm trabalhado nessa área, fazendo isso todo dia. E quando chega na cirurgia plástica mesmo, sabe? Quando você pega uma cirurgia plástica de grande porte, uma cirurgia plástica que exige um cuidado diferente, não só com o resultado da plástica, né? Mas com a saúde, com o preparo da pessoa, sabe? E você vê verdadeiras linhas de montagem, entendeu? Aquilo ali me apavora, sabe? Locais, clínicas pequenas, às vezes sem estrutura para fazer um socorro adequado em caso de necessidade. Você colocar 4 ou 5 pessoas
seguidas assim em macas para aquela equipe vir fazendo lipoaspiração, né? Faz a lipo, desce, termina, passa para outra, tira essa, bota para se recuperar, bota outra pessoa do lugar. Eu já vi isso acontecendo e assim, é um horror um negócio desse. É um absurdo né? isso, né, É um doutor absurdo, Davis? parece uma linha de montagem no automóvel, né? Mas o pior é que é a realidade, É. né? E aí a gente, entrando assim, um pouco em relação ao que o que nós estamos vivendo, que é a pandemia da Covid-19, uma coisa que nos chama muito a atenção é a questão do medo que todos nós estamos enfrentando. E aí, isso que o Dr. Davis falou é tão interessante porque se a gente for colocar assim, sabe, na medida, eu morro de medo da Covid-19, eu estou com pavor disso, mas eu não tenho medo de entregar o meu corpo, entregar o meu rosto e fazer esse tipo de... Não é, doutor Davis? Se a gente for parar para pensar, assim, é tanta coisa, né? É um medo disso e aí não tem medo daquilo. Você muitas vezes, né, se expõe a um risco muito maior. Muito né? maior. Porque você ser tratado, ser submetido a uma cirurgia plástica num lugar muito pequeno, né, sem estrutura. Porque, Carlinha, o acidente ele pode acontecer. Sim. Né? O acidente ele não é impossível, ele pode acontecer. A pessoa pode ter uma alergia, né, que nunca foi esperada no meio de uma cirurgia. Mas você tem que ter o meio de socorrer aquela pessoa. Né? Aí a pessoa, às vezes, se submete a um procedimento completamente sem segurança, né, expondo a sua vida. E aí sai dali com a máscara, né? Estou com medo do Covid, né? Mas ela correu muitas vezes um risco muito maior, né? Um risco muito maior. Como é que o senhor faz para aconselhar assim, as suas pacientes, as pessoas que lhe procuram e que muitas vezes nem têm a indicação realmente da cirurgia plástica? Às vezes é até um problema realmente emocional, às vezes é uma separação, né? É uma perda, é alguma coisa que mexeu com o psicológico da pessoa. Até nisso é importante a gente saber procurar o médico para nos orientar. Eu acredito, inclusive, viu, doutor Davis, que muitas vezes, dentro do seu consultório, você tenha que conversar com a paciente mesmo, no sentido de dar um apoio, né, uma força para que ela perceba, que ela veja que ela não tem a necessidade de fazer aquilo que muitas vezes ela coloca na cabeça e que não tem mesmo a necessidade, né? Carlinha, outra coisa também que é difícil de pesar. Eu conto com um apoio muito forte, que é a avaliação da psicóloga que trabalha comigo. Sim, importante. Né? Isso é importante demais, porque ela consegue identificar aquela pessoa com motivação errada. Veja só, um exemplo assim, corriqueiro. Um casal em dificuldades, né, em dificuldade conjugal. Aí, de repente, a esposa pensa assim, vou fazer uma plástica, vou aumentar a mama, vou fazer uma lipo, vou ficar mais bonita e meu marido vai me querer de novo, né? Sim. Não é isso. O casal não separa porque a mulher está com a mama flácida ou está com cinturinha larga, né? É um monte de coisa. Então, essa motivação leva a pessoa a se submeter a uma plástica, às vezes de forma até precipitada demais, né? E aí depois o marido não volta, a esposa não volta e ele acha que a plástica foi mal feita, entendeu? E aí acaba refletindo isso no trabalho do profissional que fez. E graças a Deus a psicóloga ela consegue me ajudar a identificar essas pessoas com a motivação errada. Né? Outra coisa também, a juventude, o excesso de juventude. Olha, hoje são mais menininhas, né? Menininhas de 14, 15, 16 anos, querendo fazer uma colocação de prótese de mama, uma lipoaspiração, uma rinoplastia. Eu não faço, né? Eu não faço de jeito nenhum, porque é uma criança, o corpo está em desenvolvimento, a mentalidade está em desenvolvimento. É uma situação que vai gerar resultados por toda a vida. Tanto um resultado bom, né? O que é a maioria das vezes, mas e um eventual resultado inadequado. Né? Uma mama que ficou grande demais, como é que aquela menininha de 14 anos vai chegar nos 40, né? Com problema na coluna, né? Com a mama flácida, com estria, sabe? Então, essas coisas elas têm que ser pesadas, um pouco de bom senso, ele cabe. A gente está num mundo hoje em que as coisas estão se tornando muito banalizadas, na minha opinião, sabe? Então, eu ouço muita coisa assim, tipo, Davis, eu quero botar uma prótese, aí fala um tamanho absurdo, né? Quero botar uma prótese tamanho tal. Eu digo, olha, mas eu acho que vai ficar grande e tal. Se ficar grande, eu troco, faço outra assim, como se fosse escovar os dentes, né? Você escova com essa pasta, não gostou, amanhã eu escovo com outra. Amanhã eu escovo, né? e é isso mesmo, né, doutor Isso Davis? É banal, isso é perigoso. Isso é perigoso. Sabe? Isso é perigoso fisicamente, né? Porque toda cirurgia é uma cirurgia. E isso é perigoso psicologicamente. Uma pessoa que pensa assim, ela está doente, né? É preciso realmente
a gente se policiar muito, sabe, em relação a tudo isso na nossa vida. E não esqueça, você quer fazer uma cirurgia plástica, você tem vontade de fazer uma cirurgia plástica, faça, porque faz bem pra gente, né, doutor? Mas desde que haja a indicação mesmo, desde que você esteja bem acompanhada, de que você faça todo esse protocolo direitinho, de procurar um médico que faz parte aí da sociedade. Procura aquele médico, vai saber realmente quem é aquele médico, se ele faz parte da sociedade, não é, doutor? É tão fácil ver, é só entrar no site da Sociedade de Cirurgia Plástica, tem o botãozinho lá, buscar, né? E assim, frequentemente eu encontro pessoas que eu conheço, né, de outras cidades menores, a maioria das vezes, me perguntando, olha, doutor fulano de tal, é da sociedade, eu acabo entrando para olhar. E a maioria das vezes não é cirurgião plástico, sabe? Muitos médicos em cidades pequenas se anunciam como cirurgiões plásticos sem a formação. Né? E aí é mais um risco, né? É mais um risco. É um risco que a gente corre, que a gente tem que estar bem atento a isso. Doutor Davis, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Carlinhos, eu que agradeço. Eu sempre me sinto em casa com você. Obrigado. Eu também me sinto assim com você, tá? E eu tenho certeza que os nossos telespectadores também. Gente, deixa eu